Viagem pelos mares, conquistas de novos projetos marítimos, principalmente no Oceano Atlântico. Mar Mediterrâneo agora está mudando de contexto, Oceano Índico está mudando também o seu contexto comercial. Vamos aprender um pouquinho sobre a expansão marítima europeia. Eu sou o professor Macari, com um pouco mais de história para você. Muito bem. Para nós pensarmos em expansão marítima europeia, nós temos que entender, claro, alguns contextos, alguns fatores que impulsionaram esta expansão, este crescimento, a ideia que se apareceu. Por que só neste momento? Vamos entender ali. Esse momento marca a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Com a destruição dos muros de Constantinopla, o Império Romano Oriental, que ficava ali onde nós conhecemos hoje como Turquia, né? Ele vai acabar de vez, isso no ano 1453. A partir dali, então, todo o Mediterrâneo passa a ser ali muito transitável e existem muitas questões que levam a esse trânsito, principalmente o comércio. Mas não é só isso. Nós temos uma transição do feudo capitalismo. Como assim? Os feudos entraram em decadência a partir do século XI. E, a partir de então, começa a se ter ali o que? O renascimento comercial, um renascimento cultural, um renascimento urbano. As cidades passam novamente a fazer parte do contexto da sociedade europeia. Então, nós vamos ver uma grande modificação que mostra o fim da Idade Moderna, da Idade Média para o início da Idade Moderna. Nós temos uma burguesia, comerciantes se enriquecendo bastante, crescendo bastante, principalmente na região da Itália. Isso aí vai fazer com que esses comerciantes pratiquem o comércio de uma forma muito mais ampla. O mercantilismo, né, que é claro, tem ali o metalismo envolvido, que na verdade, a busca por metais preciosos para o acúmulo, principalmente os reis europeus, eles acumulavam esses metais preciosos para garantir o seu poder, a sua hegemonia ali em suas terras, principalmente dentro de, claro, todo o contexto europeu. Existia uma necessidade muito grande de se quebrar o monopólio que existia ali na Itália sobre o mar Mediterrâneo. Se você ver, nós vamos analisar um pouquinho este fator que é muito importante. Os objetivos, podemos dizer que principais ali da expansão marítima europeia, estavam envolvendo economia e, com certeza, a religião também católica neste momento, porque basicamente era a única religião que se tinha até então. Principais nações envolvidas, então, no processo de expansão marítima ali na Europa. Nós vamos ter ali Portugal, está envolvida, inclusive uma grande pioneira, né? A Espanha, desde 1492, então ali no século XV, ela já estava também bastante empenhada nestas expansões marítimas. Os ingleses, principalmente após a Guerra dos 100 Anos, né? Ali no século XIV, também se envolveram nas expansões marítimas. Os franceses também não ficaram para trás. Nós temos ali, também por conta da Guerra dos 100 Anos, a ideia da expansão marítima, né? E é claro, os holandeses, né? Que após o rompimento com a Espanha, em 1581, por volta desse período, no contexto da Guerra do Açúcar ali, a Holanda vai fazer uma grande marinha mercante ali nos mares, principalmente no mar Mediterrâneo, toda aquela região comerciável naquele momento. Muito bem. Vamos prestar um pouco de atenção nestes mapinhas que nós estamos mostrando aqui. Ali nós vemos um pouco da rota aonde acontecia ali, né, o comércio. Você pode ver que no mar Mediterrâneo ali é onde mais se dá as questões comerciais entre as nações. Então era muito importante. E se você olhar, prestar bastante atenção, você vai ver que a Itália, ela está num ponto muito estratégico ali do mar Mediterrâneo, né? Portugal, ele está ali, o que se chama a esquina do mundo. Esse círculo que você está vendo ali, ó, você vê, ela está fazendo fronteira com o mar Mediterrâneo e você tem ali o Oceano Atlântico todo passando próximo, né, ao lado, ali nas costas de Portugal.
Tudo isso aí vai influenciar bastante. Então, por que Portugal foi o primeiro país, um dos primeiros países a investir fortemente nas grandes navegações marítimas, principalmente no Oceano Atlântico? Principalmente, ela tinha uma centralização de poder pioneira, ela se tornou uma nação muito anterior às demais, se fortaleceu como nação, né, bastante. Isso vai ajudar muito a que ela cresça bastante. Há um fortalecimento muito grande em Portugal da burguesia, os comerciantes, todas aquelas pessoas que ganhavam muito dinheiro, estão com muitas riquezas nesse momento, então eles tinham condições de fazer novos investimentos. Há uma posição geográfica muito privilegiada, veja só, está na esquina do mundo daquele período, né? Oceano Atlântico, tem ali, passando ali o Mar Mediterrâneo, então está na esquina, perfeito para as navegações. Você tem uma tecnologia naval desenvolvida pela Escola de Sagres, que já era então estudos feitos ali em vários aspectos para se desenvolver as grandes viagens marítimas, né, daquele período. E é claro, a tomada de Ceuta ali em 1415, você vai ver ali que Ceuta fica ali bem no norte da África, né? Então bem ali nesse lugar, tomando ali praticamente esta entrada pelo Mar Mediterrâneo, fica ali sob o controle propriamente dito, num contexto muito privilegiado de Portugal. Não que ela controlasse isso, né? Mas ela tinha muitos privilégios por estar localizada exatamente nesta posição geográfica. Existiam muitas causas para as questões da expansão marítima europeia, mas algumas delas nós merecem destaques. Primeiro, nós temos ali a busca por especiarias. O que são as especiarias? Naquele tempo, cravo, canela, pimenta do reino, eram especiarias caríssimas, porque elas melhoravam muito a qualidade alimentar dos europeus. É óbvio, né, que nem todos podiam ter acesso a estas especiarias, mas elas valiam muito dinheiro, era muito lucrativa. E a Índia, as regiões das Índias, vamos dizer assim, orientais, e principalmente ali em Calicut, na própria Índia mesmo, era um grande fornecedor ali de especiarias para os europeus. Só que existia ali um monopólio comercial, é como se a Índia, a Itália conseguisse controlar o comércio todo da Europa, a fluência desses produtos na Europa, né, intermediando, né, esses produtos com a Índia. Então, se eu sou um português, se eu sou um espanhol, eu teria que pagar muito caro por esses produtos. Por quê? Porque pelo Mar Mediterrâneo havia um certo controle naval ali e este monopólio que existia com o Oriente e a Itália. Até porque a Itália, ela foi uma das primeiras regiões ali da Europa que se expandiu fortemente comercialmente. Então eles precisavam de achar novas rotas para chegar à Índia que não passasse pelo Mar Mediterrâneo por conta da Itália. Se eles conseguissem chegar nas Índias, lá em Calicut, sem precisar das rotas marítimas controladas pela Itália, pelo esse monopólio comercial que existia com a Itália, eles poderiam comprar direto no fornecedor, pagar muito mais barato e ter lucros elevadíssimos por conta de novas rotas que não envolvessem a Itália. Então seria muito importante encontrar novas rotas marítimas para chegar ali em Calicut, nas Índias, ou na Índia, para adquirir esses produtos, para revender esses produtos para os ricos da Europa. Eles também estavam em busca de ouro, metais preciosos, prata, todo tipo de metais que pudessem ter o seu valor. Então, consequentemente, encontrar novas terras, que também é um dos elementos, um dos objetivos, também fazia parte de todo esse rol aí que nós vemos, claro, das grandes navegações marítimas europeias. E lógico que nós não podemos deixar a religião de lado. Lembre-se, neste período a religião ainda é muito importante, embora haverá as reformas protestantes, mas a religião católica ela já vem de uma tradição milenar, que vem desde toda a Idade Média se fortalecendo, e praticamente toda a Europa era basicamente católica, até a reforma protestante a partir do século XVI. Então,
os católicos queriam expandir a fé, queriam expandir a fé o cristianismo, expandir as suas crenças também para outros povos, né? E para isso também é interessante o quê? A conquista dos mares, principalmente aqui o Oceano Atlântico. Detalhe muito importante, que existiam algumas propostas para isso. Olha só, neste mapa você está vendo aqui a proposta dos portugueses. Eles iriam contornar as costas africanas, né? Então eles dando a volta não precisariam passar por Veneza, pela Itália, ali pelo mar Mediterrâneo. Eles desviariam, né, do mar Mediterrâneo, fazendo todo o contorno em volta da África e retornando para o Oriente, até chegar ali, né, a Calicut, toda aquela região da Índia, para comprar ali as suas especiarias e fazer grandes negócios com os europeus. Era o famoso ciclo oriental, contorno pelas costas africanas. Mas nós também temos outras propostas. Veja só que interessante. Com a chegada de Vasco da Gama à Índia, os portugueses realizaram seu maior sonho na época de chegar então ali, né, no Oriente, contornando a África sem precisar de utilizar as rotas marítimas que passassem pelo mar Mediterrâneo. Chegou a Calicut em 1498, sendo o auge da expansão marítima portuguesa até então. Vasco da Gama é o grande, né, responsável por esta façanha. Ainda voltando um pouquinho neste mapa que nós temos aqui, nós temos ali, ó, Bartolomeu Dias, né? Nós temos outros ali que estão tentando fazer o contorno, passar ali o que eles chamavam o Cabo das Tormentas, que depois passou a ser chamado Cabo da Esperança, essa região mais ao sul, até chegar a passar pelo Oceano Índico. Não pensem que chegaram lá facilmente. E nisso tudo, eles precisaram, às vezes, enfrentar muitos conflitos bélicos mesmo ali com orientais, com árabes dentro do Oceano Índico, até chegarem, se conseguirem chegar finalmente em Calicut, na Índia. Tudo isso aí vai fazer com que também exista uma outra proposta espanhola. Bom, agora também a Espanha não quer mais usar as rotas do mar Mediterrâneo, mas também não pode também querer usar as rotas ali desenvolvidas, né, descobertas, conquistadas por Vasco da Gama, o português. Então a proposta é outra. É o ciclo chamado ocidental das navegações. Para chegar aí às Índias, seria navegando em sentido contrário. O pensamento de que a Terra era redonda, já era um globo, já existia, era muito forte na ciência. E existiam pessoas como Cristóvão Colombo, grandes navegadores, grandes aventureiros dos mares, que também acreditavam nesta proposta. E ele, claro, ele não era espanhol, mas ele ajudou muito a Espanha nesse sentido. Ele foi pelo Ocidente, isto é, dando a volta literalmente no mundo. É claro que ele chegou ali no Caribe, achou que estava nas Índias, tanto é que isso aí, por esse erro geográfico, ele chamou todo mundo que estava nesta região, morador dessa região, de índios. Então, nesse sentido, você vai ver que as Índias, elas, na verdade, né, ficou no imaginário de Cristóvão Colombo. Mas depois, lá na frente, nós vamos ver que outros completaram essa rota e constatou-se realmente a possibilidade de dar a volta no globo e chegar ali nas Índias orientais também, para poder fazer negócio ali com especiarias também. Então, a concorrência espanhola, os reis espanhóis, Fernando e Isabel, então, se aplicaram na busca de novos caminhos, então, para isso. E em 1492, esses reis aprovaram um audacioso plano do navegador genovês. Lembra que eu falei que Cristóvão Colombo não era espanhol, ele era genovês, né? E o plano de Colombo consistia, então, em buscar o Oriente navegando na direção do Ocidente, dando a volta no planeta. Muito interessante isso. Nós temos vários traços ali mostrando as rotas, né, que nós temos por Fernão de Magalhães. Nós temos ali a primeira viagem de Colombo, também marcada por aquela setinha que vocês estão vendo aqui, a setinha laranja. Muito interessante a maneira com que eles pensavam naquela época. Existiu o acordo que dividiu o mundo, então, porque a partir do momento que Espanha e Portugal começam a conquistar terras, então de quem seriam as terras? Para
evitar o conflito, nós temos ali uma linha imaginária que foi criada em 1494, a 370 léguas de Cabo Verde, da ilha africana de Cabo Verde, que serviria como referência para a divisão ali, entre aspas, do mundo conhecido até então. Então, Portugal e Espanha dividiram. Tudo que se encontrasse, então, a leste, ou perdão, a oeste, pertenceria ali à Espanha, e o que fosse a leste seria a Portugal. Então, olha só que interessante, o Brasil ficou com aquela partezinha, né? O objetivo era resolver conflitos territoriais relacionados às terras descobertas ali no final dos XV. Então, nós chamamos isso aí de Tratado de Tordesilhas, uma linha imaginária, ela não existe, é óbvio, né? Que vai fazer uma divisão ali, que as terras encontradas então a oeste, ali no caso da América, né? Pertenceria à Espanha. E naquele centro ali, no centro a leste, pertenceria então a Portugal. Então vale lembrar que outras nações com pretensões de conquistas, como Inglaterra, França e Holanda, não concordaram com essa divisão. Tanto é que eles nunca respeitaram esta divisão. Existe um outro aqui, ó, você está vendo aqui no mapa, né? Nós temos aqui, deste lado aqui também, ó, aqui nós temos o Tratado de Tordesilhas, aqui nós temos o tratado para concretizar então a divisão do planeta para essas duas nações. De certa forma absurda, né, gente? Mas por isso que Inglaterra, França e Holanda não concordaram. E eles conseguiram conquistar terras também, não concordando, porque onde já se viu todas as terras apenas para essas duas nações europeias. Claro que não haveria o consenso de todos. E nós temos então também acontecendo a famosa descoberta do Brasil. Não do Brasil, porque o Brasil não existia ainda, mas a descoberta de terras aqui, que no futuro passou a ser o Brasil. Brasil vem da ideia de brasa, né? Pau-brasil, pau que parece uma brasa vermelha, né? Inflamada. Então, tudo isso aí, essa descoberta dessas terras, fez com que o Brasil, em 1500, fosse descoberto por Portugal. Na verdade, já existiam civilizações aqui que foram chamados de índios, né, pelos europeus. Nessas civilizações já existiam os tupinambás, os tapoios, os tupinambás, todos esse grupo de indígenas antigos, né, caingangues, já existiam. E eles estavam em todo o Brasil ocupando essas terras. Mas, ao descobrir essas terras, eles conquistaram essas terras por meio de muita violência, de muitas injustiças, podemos dizer assim, entre 1 milhão de aspas, porque se tratava de questões de guerra. Na época, os portugueses disseram que a descoberta foi acidental. Hoje sabemos que não foi tão acidental assim. Já se existia o pensamento dessa possibilidade, uma vez que Cristóvão Colombo, em 1492, já tinha descoberto ali a região do Caribe. Então, será que não tinha mais terra abaixo? Por isso que Portugal pensou. E ela tratou de verificar isso. Certo? E eles foram aos poucos ali descobrindo rotas marítimas no Atlântico até chegarem aonde nós conhecemos hoje como Porto Seguro, ali na Bahia, que foi o primeiro local onde aportaram ali os portugueses no Brasil. Muito bem, pessoal. Principais consequências do expansionismo marítimo europeu: a mudança do eixo comercial. Sai agora ali da Europa, daquela região do mar Mediterrâneo, apenas do Oriente ali, árabes, né, o norte da África, e agora tem o Oceano Atlântico todo explorado por navegações de vários países, várias nações europeias, né? Então, foi transferido para o Oceano Atlântico. Daí a América ali fica sendo ali uma região bastante favorável ao comércio. Há uma montagem no sistema colonial, porque as terras descobertas ali na América, e depois de muitos conflitos e batalhas e guerras contra os nativos dessas terras, tanto de espanhóis como de portugueses, farão com que certamente ali se monte todo um sistema colonial dessas que se tornam colônias dos países europeus. Você vai ver ali a América do Norte, que vai ser colônia da Inglaterra, você vai ver o Brasil, colônia de Portugal, o lado oeste ali da América Latina, Centro-América Latina, onde é a antiga Mesoamérica, né, toda ocupada pelos espanhóis e assim por diante. É o início de um processo de globalização.
Início entre aspas, porque os fenícios lá atrás já faziam esse tipo de coisa, mas agora está expandindo a globalização. É o crescimento da burguesia, do comércio, do pré-capitalismo, do mercantilismo. Proteções alfandegárias, então, são necessárias para que os países se protejam, né? Proteção alfandegária tem a ver com taxas sobre produtos que não são do seu país. O país que fabrica o seu produto, ele vende a um preço. Agora, produtos estrangeiros, eles têm um preço maior, uma sobretaxa para dar preferência aos produtos nacionais. A revolução dos preços na Europa, claro, né? Se você tem muito mais terras, muito mais riquezas sendo trazidas para a Europa, os preços ali são totalmente transformados nesse período. Um pouquinho de expansão marítima para nós relembrarmos um pouquinho aí nos vestibulares. Pessoal, estudem sobre isso. Há muitos detalhes importantes sobre esse assunto. E assista a mais vídeos do nosso canal ali, tá? Valeu, até a nossa próxima aula. Aquele beijão no coração. Tchau, tchau.